Pessoal, vocês já pensaram em entender o porquê o Brasil é um país com tanta desigualdade e tanta pobreza? Já pensaram em entender por que o país simplesmente tem tantos problemas de desenvolvimento? Vamos lá? Bom, para a gente entender a função do tributo, nós temos que entender o que a gente chama de função social. A função social do tributo é, obviamente, arrecadar receita para o Estado sustentar as suas despesas. E também, obviamente, ele tem uma função de intervir na conduta da sociedade em alguns pontos. Por exemplo, se eu aumento muito os tributos incidentes sobre o cigarro, eu vou causar um desestímulo daquele tipo de consumo, do consumo daquele tipo de item, um item nocivo à saúde humana. Com isso, eu consigo intervir na conduta da sociedade utilizando um tributo. Vocês podem ver que com isso o tributo ele pode influenciar verdadeiramente na maneira como as pessoas até mesmo se relacionam, na maneira como as pessoas vão obter do Estado um determinado provento em virtude de um desemprego, como acontece com o seguro-desemprego. Tudo isso é custeado através de tributos. São contribuições de cada um de nós, medidos segundo a nossa capacidade contributiva para custear esse tipo de demanda. Como vocês podem ver, eu falei o termo capacidade contributiva. E o que quer dizer isso? Ele está lá na nossa Constituição, que é a lei das leis do nosso sistema. Ele quer dizer o seguinte, pessoal: quanto mais eu ganho, mais eu posso contribuir para o custeio das despesas do Estado. E dentro dessas despesas estão também essa redistribuição de riquezas que vem desse tipo de seguridade social, dessa distribuição desse seguro-desemprego, como eu dei o exemplo para vocês. Então, essa é a forma de nós mensurarmos a nossa capacidade. Quanto mais eu ganho, mais eu pago para custear o Estado. Qual é o problema do Brasil? Quanto mais você ganha, menos você paga. Isso que eu acabei de falar para vocês é o princípio da capacidade contributiva, que é um desdobramento, um corolário do que é a própria igualdade material. A capacidade contributiva tenta pegar os dois contribuintes, os vários contribuintes, e falar assim: olha, cada um vai ser tratado diferentemente na medida das suas diferenças para que vocês fiquem equalizados. O grande problema do Brasil é que o sistema que foi construído de forma alopoética, ou seja, desarmônica, descontrolada, ele foi feito da seguinte forma: ao fim e ao cabo, quando você pega todo o emaranhado de tributos que nós temos no nosso sistema, ao invés de ele ser progressivo, como ele deveria ser, ele acaba sendo regressivo. O que é isso? Quanto menos você ganha, mais você paga. E quem é o grande prejudicado com isso? Aquele que precisa muito do dinheiro para sobreviver. Aqueles menos favorecidos, que têm menos capacidade de contribuir. Ou seja, a capacidade contributiva no Brasil, estabelecida no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, é letra morta. Para vocês entenderem, a igualdade, para ser concretizada, precisa da mensuração da capacidade contributiva, estabelecida no artigo 145, parágrafo 1º, para que ela se torne materializada. A gente conhece aí a tabela do imposto de renda de pessoa física. A gente vê que ali as alíquotas são progressivas, que as alíquotas aumentam conforme aumenta o ganho. Bom, nesse aspecto a gente pode até entender que naquelas pessoas assalariadas a gente tem uma mensuração, pelo menos nesse aspecto, progressiva. O grande problema é que o nosso sistema não possui só o imposto de renda pessoas físicas e também é um sistema já defasado. Vou dar um exemplo para vocês sobre a atualização da base de cálculo das pessoas, do imposto de renda de pessoas físicas. Capacidade contributiva é uma forma de concretizar a igualdade fiscal. A isonomia, ok, legal. Se a gente pegar a tabela do imposto de renda pessoa física, que é esse tributo mais famoso, né, todo mundo conhece e odeia, né, fica aquela mordida logo do leão ali, retida na fonte já do empregador, ele é o mais fácil de visualizar, mais ou menos o que a gente vai começar a tratar a partir de hoje. Vamos olhar a tabela do imposto de renda. Veja como ela é progressiva. Quanto mais você ganha, mais você recolhe. Maior é a alíquota incidente. Legal. Mas vejam bem a faixa isenta. As pessoas que ganham até R$ 1.903,98 estão isentas. O que o Estado entende? Por que ele fala que essa pessoa não deve contribuir para o imposto de renda? Ele entende que esse é o mínimo existencial, que esse valor não pode ser repartido para o resto da sociedade, sob pena de que essa pessoa tenha que deixar de atender ao seu mínimo existencial, às questões de necessidades da própria vida humana, as questões básicas. O fato de o Estado resguardar esse mínimo existencial na faixa de isenção para acesso às necessidades básicas do ser humano pode fazer parecer que ele é bastante sensível a esse tipo de questão. Será?
Bom, infelizmente esse valor de R$ 1.903,98 está extremamente defasado face à inflação e ele deveria corresponder ao valor de aproximadamente R$ 3.600. Bom, se o valor hoje deveria ser R$ 3.600 para aquilo que é considerado mínimo existencial atualizado pela inflação, isso quer dizer que hoje aquelas pessoas que estão arrecadando o imposto de renda de pessoas físicas a partir de R$ 1.903,98 estão sendo tributadas naquilo que o próprio Estado entende como mínimo existencial para acesso às necessidades básicas, o que já demonstra de forma concreta, robusta e verídica que o Estado é flagrantemente, somente nesse aspecto, que nem é a finalidade desse vídeo, injusto. Né? E se a gente tem uma injustiça fiscal, uma injustiça contributiva clara, cristalina, assim, no nosso dia a dia, a gente já vê que ele também não vai promover uma justiça social, já que a justiça fiscal tem a finalidade de equiparar os contribuintes no mesmo status. Só que isso não acontece. Eu dei o exemplo do imposto de renda, pessoal, porque ele é o mais fácil de vocês visualizarem uma conduta flagrantemente injusta por parte do Estado. O grande problema não é só esse. O sistema é o grande problema. Eu vou mostrar isso para vocês no próximo vídeo em números. Hoje, o que nós temos que entender é que, para que essas pessoas continuem sendo tributadas, pessoas com muito maior capacidade contributiva têm verdadeiras isenções sobre os rendimentos. E isso causa uma benesse para pessoas que ganham muito dinheiro e um malefício para as pessoas que ganham pouco, mas ainda assim contribuem para o custeio do Estado. E é isso que causa a injustiça contributiva, a injustiça fiscal, que corresponde à nossa injustiça social, à nossa desigualdade, e que faz de nós o segundo país em desigualdade no mundo. Até o próximo vídeo.